Fala fera retado, fala fera retada. Na aula de hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre processos de eletrização e vamos falar sobre o processo de eletrização por contato. Fera, inicialmente vamos considerar dois corpos condutores, sendo que um é eletrizado e o outro neutro. No nosso primeiro caso, um corpo está eletrizado positivamente e o outro corpo condutor, ele se encontra inicialmente neutro. Como o próprio nome do processo sugere, nós vamos colocar esses dois condutores em contato. Tá vendo? O que vai acontecer quando eu colocar o corpo eletrizado positivamente em contato com o corpo neutro? Fera, o que vai acontecer aqui é um fluxo de elétrons do condutor neutro para o condutor carregado positivamente. De modo que o corpo eletrizado positivamente, ele vai receber elétrons e o corpo neutro, ele vai ceder elétrons para o corpo eletrizado positivamente. E aí quando você coloca em contato, que você separa, o corpo neutro que cedeu elétrons, ele vai ficar carregado positivamente. O corpo eletrizado positivamente que recebeu elétrons, ele vai continuar eletrizado positivamente, porém com a carga líquida menor. Então, no final desse processo aqui de eletrização por contato, o primeiro condutor, ele continua eletrizado positivamente, porém com a carga líquida menor, e o corpo neutro que cedeu elétrons também vai ficar carregado positivamente. Ou seja, no final do processo de eletrização por contato, os corpos ficam carregados com cargas de mesmo sinal. Ô Taverão, mas se no início a gente tivesse um corpo condutor eletrizado negativamente e um corpo neutro, o que iria acontecer aqui? Fera, se eu tenho um corpo eletrizado, um condutor eletrizado negativamente e um condutor neutro, quando eu coloco esses corpos em contato, o que é que você acha que vai acontecer aqui? Olha só. Ao colocar esse condutor eletrizado negativamente em contato com o condutor neutro, o que vai acontecer nessa situação é um fluxo de elétrons do condutor eletrizado para o condutor neutro. O fluxo de elétrons vai passar do condutor eletrizado negativamente para o corpo neutro, de forma que o condutor eletrizado negativamente que cedeu elétrons, ele vai continuar eletrizado negativamente, porém com a carga líquida menor. E o corpo neutro que recebeu esses elétrons vai ficar carregado negativamente. Perceba mais uma vez que no final do processo de eletrização por contato, os corpos ficam carregados com cargas de mesmo sinal. Agora, uma dica arretada para você, fera. Presta bem atenção. Se você tiver o contato entre dois condutores idênticos, ou seja, que apresentam a mesma dimensão e o mesmo formato, no final do processo, além de ficarem eletrizados com cargas de mesmo sinal, eles também ficam eletrizados com cargas de mesma quantidade. Repito, se você pegar dois condutores que apresentam o mesmo formato, e as mesmas dimensões, no final do processo de eletrização por contato, os corpos ficam carregados com carga de mesmo sinal e mesma quantidade. Foi exatamente o que aconteceu nesses dois processos que eu mostrei para você. Perceba que no final do processo, o corpo ficou eletrizado positivo com 4 prótons. Esses valores que inventou foi Taveira, tá bom? O corpo da esquerda ficou eletrizado com 4 prótons e o corpo da direita também eletrizado com 4 prótons, respeitando
o princípio da conservação da quantidade de carga elétrica. Perceba que no início do processo, a minha carga líquida era de 8 prótons. Então, no final do processo, a minha carga líquida também tem que ser de 8 prótons. Já no segundo caso, eu estou considerando também que os corpos são idênticos, ou seja, mesmo formato e mesma dimensão. Perceba que no início do processo, nós tínhamos aqui 8 elétrons. E no final do processo, 4 elétrons para um, 4 elétrons para o outro. A quantidade de carga no final do processo também de 8 elétrons. Então, no processo de eletrização por contato, se os corpos são idênticos, no final do processo, carga de mesmo sinal e mesma intensidade. Então, completa aqui comigo. Olha só, no final do processo de eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. Otaverão, e se os corpos eles forem idênticos? Fera, se os corpos forem idênticos, além de carga de mesmo sinal, os corpos ficam carregados com a mesma quantidade de carga. Os corpos ficam carregados com a mesma quantidade de carga elétrica. Otávio, como é que eu faço para calcular essa quantidade de carga final? Olha, fera, se os corpos são idênticos e você sabe que eles vão ficar com a mesma quantidade de carga, respeita o princípio da conservação da quantidade de carga elétrica. A quantidade de carga elétrica total antes tem que ser igual à quantidade de carga elétrica total depois. Então, se eu tinha 8 prótons antes e no final as cargas são iguais, pega a quantidade de carga total que você tem antes e divide pelo número de corpos que você colocou em contato. Como aqui eu só tenho 2 corpos, eu tenho 8 prótons antes, 4 para cada um, 8 prótons depois, né? Aqui eu tinha 8 elétrons antes, 4 elétrons para cada um, 8 elétrons depois. Então você pega a quantidade de carga total antes do contato, soma e divide pela quantidade de corpos que você colocou em contato. Beleza, fera? Então esse é o processo de eletrização por contato. Então a carga final para cada corpo seria a quantidade de carga total antes do processo, dividido aqui, nesse caso aqui, como eu trabalhei com 2 corpos, dividido por 2, tranquilo? Então esse é o processo de eletrização por contato, né? Eu espero que eu tenha te ajudado e te aguardo na próxima aula sobre processo de eletrização por indução. Fera, aqui nós vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima!